Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de gestão de processos. Hoje nós vamos falar sobre maturidade dos processos. Então, a maturidade ela nos diz muito em relação ao nível de maturidade das próprias organizações. Nós vamos ver isso utilizando duas óticas, como na aula anterior, que nós falamos sobre ciclos de gerenciamento de processos, onde nós conseguimos perceber que existem etapas, né, um passo a passo, de acordo com o guia BPM-CBOK, para o gerenciamento de processos, e existe também etapas que correspondem ao SDPS. São duas etapas, são duas formas distintas de desenvolver um passo a passo no gerenciamento de processos dentro da organização, mas que ambas têm o mesmo objetivo final, que é a melhoria contínua dos processos, o próprio desenvolvimento da organização, né? O próprio desenvolvimento da organização. Então, agora, com relação à maturidade de processos, nós vamos observar também por essa ótica. O que nos diz o guia BPM-CBOK, de que maneira nós conseguimos perceber esse nível de maturidade nas organizações, e também pela ótica do guia do SDPS, tá? Então, eu trouxe isso. Mas, novamente, né, a ideia do BPM-CBOK e a ideia do SDPS, onde existem semelhanças em termos de objetivos e finalidades, mas também existem diferenças no passo a passo, no processo, na forma de ver, né, como se desenvolvem os processos dentro das organizações. Para nós darmos continuidade à nossa aula de hoje, é interessante nós observarmos o que é, de fato, essa maturidade dos processos, né? E como ela se dá, como eu consigo perceber se um processo está maduro ou não, se a organização, qual é o nível de maturidade que a organização apresenta. Isso a gente vai ver agora. Então, existem diferentes classificações que já foram preconizadas, né? Elas já foram estabelecidas por instituições e publicações especializadas no que diz respeito ao grau de maturidade no gerenciamento de processos verificáveis em uma organização. Nessa linha, costumam ser apontados diferentes níveis de maturidade, refletindo o estágio em que se encontra a organização. Então, nós conseguimos perceber o estágio de maturidade da organização a partir da maturidade dos processos, de como se desenvolvem os processos, certo? Que fique bem claro isso, tá? E também objetivando a evolução desses processos de acordo com a aplicação das melhores práticas de gestão de processos. Então, eu tenho um avanço na maturidade das organizações no momento em que eu consigo estabelecer as melhores práticas de gestão de processos nos meus processos. E aí eu consigo fazer com que esses processos amadureçam e, consequentemente, a empresa como um todo, a organização como um todo, também amadureça, certo? É um processo que uma coisa leva a outra, tá? Então, o grau de maturidade dos processos, ele reflete Por quê, né? Como é que eu consigo ver, através da maturidade dos processos, a maturidade da organização? Porque o grau de maturidade dos processos, ele reflete a transformação da organização na medida em que estes são aperfeiçoados, certo? Na verdade, foi o que eu acabei de dizer, né? Precisamos amadurecer os processos para que, então, a empresa, a organização como um todo, amadureça. E também o grau de maturidade na gestão de processos que uma organização pode atingir, né, dentro da sua existência, digamos assim, ela pode atingir um determinado grau de maturidade. Ele vai depender, em grande parte, do conhecimento das equipes envolvidas, dos colaboradores, das pessoas que estão envolvidas diretamente com o desenvolvimento desses processos. Por isso que lá atrás, nas outras aulas, eu disse para vocês, é necessário, quando for fazer um mapeamento do processo, que esse processo esteja em um local exposto para todos os colaboradores terem conhecimento de todo o processo, de como ele deve, né, de como ele deve funcionar, de como ele deve acontecer ou ser conduzido dentro da organização. Então, é necessário que todos estejam muito bem todos os envolvidos estejam muito a par de todas as atividades que compõem o processo, mesmo que não haja um envolvimento direto dessa, dessa pessoa, né? Ainda assim, o ideal é que ela tenha esse conhecimento. Por que isso? Porque isso vai conscientizá-los de agir em prol da minimização dos riscos e dos efeitos indesejados dentro desses processos. Ora, a gestão de processos ela não é para beneficiar e promover a melhoria contínua desses processos?
Então, o que eu devo evitar? Ou minimizar, né, os riscos e devo evitar os efeitos indesejados. Então, para isso, eu preciso ter conhecimento, e o conhecimento dos processos em si, tá? Dentro dessa ideia toda, nós temos o guia BPM-CBOK ali nos informando de como é que eu consigo identificar o nível em que a empresa se encontra de amadurecimento. E aí nós temos é como um guia, na verdade, né? Como um guia com os níveis ali e com a descrição de características da empresa e como é que nós podemos percebê-los. Então, ali nós temos, né, os níveis do guia BPM-CBOK, propostos pelo guia BPM-CBOK, que apontam que a empresa, em estágio inicial de maturidade, ou seja, em nível 1, ela tem os processos, eles são executados de maneira ad hoc. O que quer dizer ad hoc? Ad hoc é um termo que tem origem na língua latina, né, no latim, que significa para isto, para esta finalidade. Então, se é para esta finalidade, está querendo me dizer que os processos, né, quando a empresa se encontra no nível 1, eles são desenvolvidos para atividades específicas. Tá? Ou seja, o gerenciamento ele não é consistente e é difícil prever resultados dessa forma, já que eu não tenho uma padronização dos meus processos. Eu executo diversos processos que têm finalidades distintas, porém eu não tenho uma padronização onde todos os envolvidos ali, como diz, né, no slide anterior, as equipes envolvidas têm um conhecimento total e amplo desses processos e todos têm o mesmo conhecimento, o mesmo nível de conhecimento e também uma padronização e organização racional desses processos. Eu não tenho isso quando a empresa está em nível 1, ou seja, os processos são executados ad hoc, certo? Então, consequentemente, fica difícil prever os resultados. Então, ela não tem um nível, na verdade, o nível é 1, né? O nível de maturidade desses processos e dessa organização, consequentemente. Já no nível 2, melhora um pouquinho. Vamos ver quais são as características de uma empresa em nível 2 de maturidade, de acordo com o guia BPM-CBOK. Nos diz que a gestão equilibra os esforços nas unidades de trabalho, garantindo que sejam executados, que os processos eles sejam executados de modo que se possa repetir o procedimento e satisfazer os compromissos primários dos grupos de trabalho, ou seja, percebemos ali que já tem características de padronização e flexibilização, que são aqueles itens que a gente já viu lá na, na nossa aula, se eu não me engano, foi sobre modelagem de processos, né? A gente já viu ali questões de satisfação e de padronização e flexibilização de processos, tá? Padronização em relação à repetição de procedimentos, ou seja, quando eu repito um procedimento, acabo gerando ali, né, uma padronização, e também a satisfação dos compromissos primários dos grupos de trabalho, eu acabo tendo uma flexibilização com relação às equipes executoras desses processos. No entanto, outras unidades de trabalho que executam tarefas similares podem usar diferentes procedimentos, ou seja, eu ainda não tenho uma padronização total, né, universal desses processos dentro da organização. Então, eu ainda tenho um descompasso. E lembra na aula anterior, quando eu falei sobre ciclos de gerenciamento de processos, onde eu falei que, por exemplo, numa situação hipotética, onde eu implemento uma nova máquina, uma nova tecnologia no meu processo, eu preciso também que as outras unidades operacionais, que as outras etapas do processo como um todo, também acompanhem essa evolução. Porque eu não posso ter uma máquina que vai produzir muito menos tempo, talvez trabalhe 24 horas, porque a máquina não vou precisar desligar, posso alimentá-la com, por exemplo, energia elétrica ou alguma outra fonte, né, um combustível, enfim, de energia, e ela não vai parar de trabalhar. Mas o resto todo dos outros processos dos quais dependem também para produzir um produto final ou um serviço, tem que acompanhar a mesma rapidez, a mesma velocidade, a mesma. Tem que acompanhar. Por isso que eu não tenho condições no caso, como ele está dizendo ali, né, de que uma etapa, uma outra unidade de trabalho dentro do meu setor de fabricação, dentro da minha empresa, funcione em descompasso. Ela precisa estar, eles precisam convergir, eles precisam se encontrar.
ainda mais em sistemas produtivos que uma unidade operacional ou uma unidade de trabalho depende da outra. E aí é um fluxo contínuo de produção. E nós vamos ver isso agora nos próximos slides, que são os tipos de processos, onde eu tenho unidades de trabalho que são totalmente independentes. Então, uma unidade não precisa esperar a outra, né? Não é uma etapa, não é uma etapa sequencial, ele não segue uma sequência que uma etapa depende da outra para produzir. Bem como tem situações em empresas que uma etapa depende da outra. Então, nessa situação, eu preciso que esteja muito bem calibrado, muito bem equilibrado esse tempo, né, de produção. E aqui a gente já vê que o nível, as empresas que se encontram no nível 2 de maturidade, elas não têm essa capacidade ainda, né? Mas vejam que já está muito melhor que a organização que está no nível de maturidade número 1. Seguindo, nós temos ali um nível 3, né, pessoal? Que é um nível padronizado. Então, os processos padrões são consolidados com base nas melhores práticas identificadas pelos grupos de trabalho. Então, aqui vejam que a gente já tem, ali no nível 2, que é o gerenciado, nós não tínhamos, né? Tínhamos algum grupo que já fazia procedimentos repetitivos, ou seja, padronizados, mas outros não. Aqui no nível 3, de acordo com o Guia BPM-CBOK, que é denominado padronizado, nós já temos a padronização, então, desses processos de acordo com as melhores práticas identificadas por quem executa essas atividades dentro da empresa, que são os grupos de trabalho, que é o próprio colaborador que está lá no chão de fábrica, que está à frente desses processos, e que muitas vezes tem a percepção que um técnico não vai ter, porque ele vive isso no dia a dia. Ele vive, por exemplo, uma máquina que quebra, uma peça que se solta de uma máquina e aí atrasa todo o processo. Ele vivencia a falta de funcionários que não vão trabalhar, independente do motivo, não é essa a questão. Mas, por exemplo, às vezes tem um problema de saúde, não foi trabalhar. Aí aquele setor fica descoberto, então ele precisa resolver aquela situação para que o processo ele não seja interrompido, o processo produtivo. Então, é muito interessante nós, quando formos fazer o desenho dos processos, né, identificar as atividades, então fazer os desenhos, é muito importante nós observarmos os grupos de trabalho, são as pessoas que trabalham lá, as equipes. E procedimentos de adaptação são oferecidos para suportar diferentes necessidades de negócio. Os processos padronizados propiciam uma economia de escala e base para o aprendizado através dos meios comuns e experiências. Certo, pessoal? Então, o nível 3 ele é um nível já que traz a ideia da padronização, e aí já começa realmente, né, a gente a notar que os processos eles estão amadurecendo, eles estão se desenvolvendo e sendo implementados dentro da organização, através da padronização das atividades. Já no nível 4 ali, denominado previsível, é quando a empresa ela se encontra no nível de maturidade onde as capacidades habilitadas pelos processos padronizados são exploradas e devolvidas às unidades de trabalho. O desempenho dos processos é gerenciado estatisticamente durante a execução de todo o fluxo de trabalho, né, o workflow, fluxo de trabalho, entendendo e controlando a variação, de forma que os resultados dos processos sejam previstos, ainda que em estados intermediários. Então, vejam, lá no nível 1, eu não tinha padronização, os processos eram específicos, né, eram realizados para uma finalidade específica, ele não havia gerenciamento e eu não tinha previsão, eles não eram previsíveis, o resultado desses processos não era previsível, lá no nível 1. Já no 4, eu consigo, além de ter processos padronizados, eu tenho a capacidade de acompanhar todo o fluxo de trabalho que compõe o meu processo. E lembrem que eu comentei com vocês na aula anterior, lá do ciclo de gerenciamento de processos, que o processo ele não é somente a atividade, o desempenho da atividade em si. Ele é a relação que eu tenho com o meu fornecedor, que eu estabeleço com o meu fornecedor, a reposição de matéria-prima e insumos, até o momento da venda do meu produto. Lembram? Input, transformação, output. E aí eu tenho, a partir da venda e comercialização do meu produto, eu tenho feedback que reinicia e retroalimenta todo o meu processo. A lógica, ela é essa. Independente do se eu estiver produzindo um bem
ou se eu estiver prestando um serviço. Sempre vai ter essa mesma lógica, certo? Então, o fluxo de trabalho é isso, é desde lá das relações que eu estabeleço com o meu fornecedor até a ponta do iceberg, a ponta do iceberg, não, desculpe, até a ponta do meu processo, que é lá no final, onde eu atinjo o meu cliente e satisfaço, né, ou pelo menos essa é a meta, o objetivo, satisfaço as necessidades do meu cliente. Então, o nível 4 de maturidade da organização, ele traz essa ideia, onde eu tenho padronização das atividades e consigo prever, ainda que em um estágio intermediário, os resultados que o meu processo vai ter. Então, percebam que realmente a gente nota que os processos eles estão evoluindo, né? Ou seja, eles estão amadurecendo, estão se aperfeiçoando. Ainda, pessoal, opa, ainda nos níveis de maturidade de processos que propõe o Guia BPM-CBOK, nós temos o último nível, que é o nível 5, denominado estágio otimizado. Então, o que nos diz esse nível 5? Né? As empresas que estão no estágio de maturidade otimizado, ou seja, em nível 5, elas têm ações de melhorias proativas e oportunistas. Lembra que eu falei para vocês, né, que oportunismo não é uma palavra, não é para ser entendido como uma palavra negativa. Muitas vezes a gente diga assim, fulano é oportunista, porque é uma pessoa que aproveita a oportunidade. E oportunismo é isso, né? É aproveitar as oportunidades. Então, a empresa que tem ações de melhorias nos seus processos, através de ações proativas e oportunistas que buscam inovações, que podem fechar os gaps, né, que eu vivo falando para vocês, gaps ou lacunas dos meus processos, são problemas, são questões que precisam ser resolvidas, que travam o meu processo, tá? Isso são gaps, lacunas, entre a capacidade atual da organização e a capacidade de que eu quero alcançar com os meus processos, para alcançar os seus objetivos de negócio, né? Para alcançar. Então, quando a empresa ela atinge a maturidade no nível máximo, que seria o nível 5, ou estágio otimizado, é quando a empresa ela é capaz de melhorar os seus processos a partir de atitudes e atividades que ela mesma vai propor, através de ações proativas e oportunistas, buscando buscando, né, através da inovação, suprir, né, fechar esses gaps e essas lacunas. Então vejam que esse é o estágio, é o top, né? É o topo da cadeia alimentar, digamos assim, de gerenciamento de processos. É quando eu pego aquela empresa lá no início, eu vivo dando exemplo para vocês. Vocês podem trabalhar numa empresa de consultoria, vocês podem trabalhar dentro da própria organização. No momento que vocês começam a fazer o gerenciamento dos processos, vocês vão estar lá, ó, no nível 1. É o estágio inicial. É do zero, partindo do zero, onde eu não tenho nada, não tenho nenhum documento, eu não fiz nenhum relatório, eu não preenchi nenhum documento descrevendo as atividades que a empresa desenvolve. Então, eu começo aqui no nível 1. Aí eu já começo a desenvolver, passo para o nível 2, onde eu tenho algumas atividades que são padronizadas, outras não. Depois, aqui no nível 3, eu já tenho as atividades documentadas e padronizadas, mas eu ainda não tenho um entendimento amplo e total, né, dos processos que eu vou ter ali no nível 4, porque aí a partir do nível 4 eu consigo prever os resultados que os meus processos terão, e no nível 5 ele atinge a sua maturidade, quando ele é capaz de identificar os seus processos, as suas atividades padronizadas, e de, prever os resultados e também promover melhorias nesse processo. O objetivo, como eu digo para vocês, sempre vai ser a melhoria do processo, para que eu desencadeie a partir disso a eficiência e eficácia da organização, para que ela tenha custos menores, para que os processos sejam cada vez mais rápidos e produzam mais em menos tempo, para que eu consiga implementar tecnologias, diminuir os custos diminuir a curva de aprendizagem da organização, correto? Então, isso é promover a melhoria desses processos. E aí é quando a empresa consegue, enfim, atingir o estágio máximo, que é o estágio otimizado ao nível 5.
Bom, agora, com relação ao SDPS, nós vamos ver quais são os níveis e a forma como ele nos apresenta para identificarmos o nível de maturidade das empresas. Então, a visão SDPS de maturidade de processos, ela acompanha a própria definição do seu ciclo de gestão. Ou seja, os níveis pretendidos basicamente dizem respeito a cada uma das etapas do conhecimento das equipes envolvidas e da minimização dos riscos e dos efeitos. Na verdade, esse texto aqui está bem parecido lá com o guia BPM CBOC, né? Ele falou que as equipes precisam ter conhecimento das atividades, do processo, conhecimento aprofundado sobre isso, e também que elas precisam minimizar os riscos e evitar os defeitos, né, indesejáveis. Então, de qualquer forma, vamos lá para os níveis. Os nomes são muito semelhantes aos nomes aplicados nas etapas do ciclo de gerenciamento de processos, de acordo com o SDPS, tá? Então, nós temos o nível 1, que é processos modelados, o nível 2, processos simulados, o nível 3, processos emulados, e o nível 4, processos encenados. E ainda nós temos o nível 5, que é processos interoperados. E aí vamos ver o que é cada um deles. No nível 1, que são os processos modelados, como é que eu identifico isso na organização, né? Então, é quando os processos eles são identificados a partir dos seus valores, né? Dos seus impactos, das motivações, características, ou propriamente dos seus papéis dentro da organização. E aí, quando eu falo em valor, é aquilo que eu falei para vocês do valor agregado, né? E o autor traz ali o valor adicionado, insumo, referência, infraestrutura, das sincronias envolvidas e dos seus efeitos colaterais. Então, eu consigo, a partir do nível 1 de maturidade do processo, de acordo com o SDPS, identificar que os valores desses processos, os benefícios e os malefícios, digamos assim, as vantagens e as desvantagens que esses valores agregam aos meus processos. Porque os valores agregados, muitas vezes, eles podem implicar em custos excessivos para o meu processo. Talvez eu não queira isso, então isso se torna uma desvantagem, porque vai implicar no preço final do meu produto. Ao mesmo tempo em que eu posso ter um outro produto em que eu vou ter o benefício de ter um custo diminuído, que talvez compense o aumento desse outro custo, desse meu outro produto. Então, é muito necessário pesar, identificar esses valores e pesar, né? Pesar, colocar na balança para ver se vale a pena ou não assumir os efeitos colaterais ou as sincronias envolvidas, né? Ou seja, benefícios e malefícios, vantagens e desvantagens. O que vale a pena para cada processo em específico, considerando o valor agregado que cada um deles vai ter. Certo? Essa é a ideia que nos traz o nível 1 do estágio, né, de maturidade das organizações. Depois, no nível 2, os processos simulados, ele traz a seguinte ideia. Os processos simulados, a partir da introdução de dados estimados, que lá a gente trabalha, no SDPS a gente viu, né, que trabalhamos com dados estatísticos que acabam nos orientando com informações para melhorar os processos, para ver e identificar, né, questões como gaps, lacunas desses processos. Então, os processos são simulados a partir da introdução de dados estimados, que podem ser quantidades, filas, tempo de espera, tempo de transformação, distribuições, estatísticas, valores máximo, mínimo e médio, enfim, diversos aspectos que compõem os processos da organização, que nos permitem a criação e a análise de cenários distintos. Ou seja, eu posso criar um cenário pessimista, um cenário otimista e um cenário mais próximo do real, do que está acontecendo agora. Então, considerando esses aspectos todos aqui que eu acabei de citar a vocês, quantidades, filas, tempo de espera, eu consigo criar diferentes cenários que eu posso propor, né, prototipar. Eu posso prototipar diferentes cenários para então escolher qual é o ideal, qual é o melhor ou mais aproximado para suprir as necessidades da minha organização. Dentro disso, né, da construção desses diferentes cenários, reduzindo os riscos da implantação e induzindo, quando necessário, mudanças nos modelos de processo. Por que eu preciso, obrigatoriamente, de acordo com o SDPS, produzir cenários distintos de processos? Porque lembra o que eu falei na última aula? Porque é a partir deles que eu consigo
testando esses modelos e não colocando eles já em prática, mas testando e adaptando eles, eu consigo chegar a um cenário ideal, ao cenário mais apropriado para minha empresa. Por isso, de propor diversos modelos, inicialmente. Depois, do nível 3, os processos emulados, que é a fase de teste desses cenários, né? Onde nós vamos tentar identificar qual é o cenário mais apropriado para a organização. Então, os processos são emulados a partir da coexistência de dados da realidade junto aos dados estimados. Né? O que são esses dados, pessoal? Esses dados são a capacidade produtiva que eu tenho dentro de um processo, ou a qualidade desejada que eu tenho para um produto ou serviço, um produto final ou serviço que eu desejo almejar, que eu desejo alcançar. Pode ser isso, pode ser também o tempo que eu quero reduzir, o tempo máximo de produção de um determinado processo, ou os custos em si desse processo. Pode ser qualquer um desses itens dentro dos processos, tá? Esses dados, os dados, então, que eu tenho, a partir da emulação, a partir da etapa anterior, onde eu elaborei diversos cenários, e então eu tenho os dados estimados, permitindo um maior refinamento dos cenários e dos possíveis impactos, e novamente minimizando a possibilidade de efeitos indesejáveis. Depois, o nível 4, ele traz os processos encenados, né, onde os processos eles são realizados conforme os modelos desenhados, simulados e emulados, e a observação das novas condições exigidas pela realidade induz a permanentes adequações aos requisitos de processo. Ou seja, é quando eu vou para a vida real, o nível 4. É quando os processos já foram elaborados diversos cenários hipotéticos, esses cenários eles foram testados e foi verificado qual é o melhor. E aí, esse melhor, no nível 4, ele vai para implementação real, na vida real, tá? Da organização. E aí, ele vai para a fase de ajustes, para promover a melhoria contínua, que é quando ele chega no nível 5, que são processos interoperados, e que é quando os processos eles são executados e geridos além das fronteiras organizacionais, promovendo cadeias de valor entre instituições, como, por exemplo, no caso da execução de políticas públicas. Então, aqui nos processos interoperados, no caso das políticas públicas, porque ele traz o exemplo, o autor lhe traz, porque no momento em que se faz uma licitação, se faz todo um processo para fazer uma obra, por exemplo, ou para executar uma política pública, a execução em si, normalmente, ela não vai ser da própria instituição, do próprio governo, ela vai ser de uma empresa que foi contratada para promover essas políticas. Então, por isso, ela vai envolver terceiros, que não propriamente somente a instituição ou a organização. E isso pode, muitas vezes, ocorrer com as indústrias. Na verdade, ocorre com as indústrias, né? Onde a indústria ela assume para si a relação com os fornecedores, a relação os custos, enfim, a questão da responsabilidade da qualidade do produto final, mas quem vai vender não vai ser a indústria para o cliente final. Vai ser o supermercado, vai ser a loja, vai ser o comércio em si. Então, vejam que aí a indústria, ela repassa, ela vende o seu produto para terceiros, e esses terceiros é que vão acabar executando, né? Vão acabar revendendo esses produtos, passando adiante. Então, ele extrapola as fronteiras dos executores iniciais, que seriam a indústria. Basicamente é isso. A ideia é do nível 5, né? Processos interoperados, onde esses processos eles passam, né, a ser de responsabilidade de outros que não a equipe executora do processo inicial. Certo, pessoal? Basicamente é isso, a ideia, né, de maturidade de processos, de como identificar esses processos. Nós temos, então, duas formas de perceber essa maturidade de processo nas organizações. Uma delas é através dos pressupostos propostos pelo Guia BPM-CBOC e a outra pelo SDPS, tá? É isso, então, pessoal, por hoje. Espero que tenha ficado claro. Tá? Na verdade, é mais para vocês lerem com mais calma depois, os slides, ver como é que se identifica. Mas, na verdade, a ideia básica era a gente apresentar, né? Essas formas que eu tenho como ver se a minha empresa ela atingiu um nível de maturidade. Qual é esse nível? Como é que eu meço isso? Meço através dos processos. A maturidade dos processos é que vai determinar qual é o nível de maturidade da própria organização. A ideia
a premissa da nossa aula é essa. E aí nós temos duas formas de observar, a do Guia BPM-CBOK e a do SDPS. Certo, pessoal? Por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar mensagem no WhatsApp para mim, que a gente vai conversando e esclarecendo qualquer dúvida que tenha ficado, ok? Até mais, pessoal.